Vamos ver o resistor hemisférico, que é um resistor formado por um líquido entre dois eletrodos, sendo um deles esférico e o outro na forma de uma cavidade hemisférica, semelhante a uma tigela. Vamos então ver qual a resistência dessa montagem: a esfera com o raio A e a cavidade com o raio B, e o material entre os dois com uma resistividade eta. A resistência vai ser determinada por esse material, pois o resto do circuito é tudo condutor real, e a queda de tensão nessas partes é desprezível. Toda essa montagem é alimentada por uma fonte DC, e a gente tem então uma corrente contínua I, e se a gente tomar a origem do sistema de coordenadas no centro da esfera, a corrente no líquido ou no material em si, ele vai ser puramente radial. Então, com a origem no centro da esfera, a densidade de corrente vai ser escrita como escalar J multiplicado pelo ER, o vetor unitário radial. O desenho das linhas de J é isso aqui. Perto da esfera, as linhas são próximas e depois elas vão se afastando. Portanto, a intensidade da corrente ela vai diminuindo à medida que a gente se afasta da esfera. Ou seja, o vetor J ele não é uniforme. Agora, na superfície da esfera, a corrente flui apenas na metade que está imersa no líquido. E, portanto, a corrente I é calculada usando essa parte da esfera e é dado pelo fluxo de J nessa meia esfera que está dentro do líquido, que a gente escreve matematicamente desse jeito aqui. Vamos deixar escrito como vetor JA apenas para lembrar que é o J na superfície da esfera de raio A. E esse MA no símbolo da integral é a área da metade da esfera. Para a gente ver a dependência do J com raio, vamos usar a condição de corrente estacionária, que diz que o fluxo do J numa superfície fechada é igual a zero. Vamos pegar uma superfície fechada formada por dois hemisférios concêntricos, uma com raio A e a outra com raio R, sendo o R maior que A, e um anel plano com esses raios interno e externo que vai fechar a parte aberta dos dois hemisférios e formar a superfície fechada. Fica parecido com a superfície de um coco quando você corta ele no meio, só que um coco com uma parede um pouco mais grossa. E as normais dos elementos de área elas vão apontar sempre para fora dessa superfície. Então, no hemisfério com raio A, ela aponta no sentido oposto ao ER, e no hemisfério com o raio R, ele aponta ao longo de ER, e nessa parte do anel, ela vai apontar aí no desenho aí para cima, que seria ao longo de menos EZ. O fluxo na superfície fechada vai ser a soma do fluxo no hemisfério de raio A, mais o fluxo no anel e mais o fluxo no hemisfério de raio R. Nessa primeira integral, o J e a normal têm sentidos opostos, e isso vai dar menos a corrente I. No anel, o J e o N são perpendiculares entre si, e essa parte vai dar zero. E nessa última integral, aqui no integrando, o J e a normal são radiais, então isso vai dar simplesmente um escalar JR. Então a gente obtém que o I é a integral do escalar JR sobre todo o hemisfério de raio R. Agora, essa intensidade JR ela é a mesma em todos os pontos da superfície, então ela vai sair fora da integral. E a gente tem apenas uma integral na superfície, que em coordenadas esféricas fica assim, sendo que o θ ele é integrado de 0 a π sobre 2, pois se trata da metade de uma esfera. E essa integral vai dar a metade do raio da esfera, 2πr². E com isso a gente tem a intensidade da densidade de corrente, que vai diminuir conforme 1 sobre r². Tendo o J, eu tenho campo elétrico. Pela lei de Ohm, esse campo é o J multiplicado pela resistividade. E com o campo elétrico, a gente pode determinar a diferença de potencial entre os eletrodos. Basta fazer uma integral de linha ao longo de um percurso de um raio R igual a A até um raio R igual a B. A gente tem, então, um φB menos um φA. E vendo o circuito, o potencial φA ele é maior que o φB. E como a tensão ou a diferença de potencial é φA menos φB, a gente obtém que o V é a integral do ER dr de R igual a A até R igual a B. Resolvendo a integral, a gente obtém isso para o V. A resistência é V sobre I.
Então, a fórmula da resistência vai ser eta sobre 2π 1 sobre A menos 1 sobre B. Agora, para analisar essa fórmula, vamos definir uma variável adimensional e em relação ao raio da esfera. Vamos fazer um beta igual a B sobre A. Dessa forma, a gente usa um B igual a beta na fórmula que a gente tem da resistência. E a gente tem isso, que vamos deixar escrito dessa forma aqui. Um eta sobre 2πA multiplicado por uma função f de beta, sendo f de beta, beta menos 1 sobre beta. Portanto, quanto menor a esfera, maior vai ser a resistência. E a dependência com o tamanho do hemisfério fica representado pela função beta. O gráfico da função é isso aqui. E dá para ver que a resistência ela aumenta rapidamente até o beta ficar em torno de 4, ou seja, o hemisfério com 4 vezes o raio da esfera. E depois ela vai aumentando de forma mais suave, tendendo a um valor limite de resistividade sobre 2πA. E com isso a gente encerra esse exercício.